E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira, do canal Desfoque Criativo, e hoje eu vou mostrar para vocês como você pode fazer um efeito muito semelhante ao efeito do Aurora, que é muito utilizado e está muito em alta, tanto no Instagram como no TikTok. Então, primeiramente, se você ainda não conhece esse efeito, você ainda por acaso não viu ele, então você pode ver, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, e basicamente a pessoa grava uma imagem dela mesma fazendo uma dança, ou alguma pose assim, e no meio dessa dança ela para, e quando ela para, o efeito, ele automaticamente coloca esse fundo, esse céu, bem impressionante na foto. E eu vou ensinar a fazer esse tipo de imagem no Photoshop, como você pode selecionar alguma cena de um vídeo que você gravou, e como você pode aplicar esse efeito de forma até um pouco mais personalizada do que você poderia fazer no Instagram. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é abrir um vídeo no Photoshop. Para fazer esse exercício, eu baixei aqui no meu computador 3 vídeos do site Pexels. Se você ainda não conhece esse site, pexels.com, lá você encontra tanto vídeos como fotos para poder baixar. E elas são livres, você pode usar nos seus trabalhos sem precisar pagar para ninguém. Então aqui eu baixei esses 3 vídeos e também baixei no site Unsplash. Também é outro site onde você pode baixar, lá no caso do site Unsplash são somente fotos e não temos vídeos, né? Mas são imagens de muito boa qualidade e que você pode também usar nos seus trabalhos sem precisar pagar nada para ninguém. Então eu baixei aqui 5 fotos de céus bem impressionantes, bem legais, do site Unsplash e 3 vídeos do site Pexels. Cada um deles vai ser um exemplo. Então nós vamos fazer 3 exemplos de forma diferente, um pouquinho diferente de como você pode aplicar esse efeito do Aurora. Vamos lá? O primeiro que nós vamos usar aqui é esse vídeo 2. Ele seria o vídeo mais fácil, digamos assim. Então, se você ainda não sabe, o Photoshop ele é capaz de abrir vídeo sim. Eu simplesmente arrastei esse vídeo para o Photoshop e ele abriu esse vídeo como se fosse uma foto, simplesmente. A única diferença, como você pode ver, é que aqui embaixo ele abriu uma janelinha chamada linha do tempo. Então, nessa janela linha do tempo, você pode percorrer arrastando esse cursor azul aqui, você clica e arrasta nele, e você pode percorrer durante o vídeo. Se por acaso você abrir um arquivo de vídeo no Photoshop e não apareceu essa linha do tempo, não se preocupe, basta você clicar aqui em janela e colocar aqui, linha do tempo. No caso aqui está um check porque ela já está aberta. Então basicamente nós vamos extrair um frame, ou seja, um quadro, uma cena desse vídeo que mais se adeque para o nosso efeito. Então nós vamos percorrer aqui esse vídeo arrastando para selecionar a melhor parte. Vamos dizer que seja essa parte aqui e pronto. Então a primeira coisa que nós vamos fazer agora é apertar Ctrl A para selecionar toda a nossa imagem. Perceba que apareceu esse quadradinho de seleção, toda a nossa imagem está selecionada. Nós vamos apertar Ctrl C para copiar essa seleção feita. Tendo copiado, agora nós vamos criar um novo arquivo e nós vamos colar essa parte lá dentro. Então como você vai fazer? Você pode simplesmente apertar Ctrl N para criar um novo arquivo e perceba que já nessa tela de novo documento apareceu escrito aqui, área de transferência. Isso quer dizer que ele vai criar um novo arquivo exatamente do tamanho da imagem que está copiada, ou seja, é perfeito, a gente vai criar um novo arquivo exatamente do tamanho que a gente precisa. Então nem precisa apertar mais nada, é só clicar aqui em criar. E agora Ctrl V, que é o nosso colar. E pronto, colamos a nossa imagem. Agora nós não estamos mais dentro de um vídeo. Perceba que essa janela linha do tempo, ela está vazia, tá? Aqui, ó, criar linha do tempo. Porque ela não tem uma linha do tempo, afinal de contas é uma foto e não mais um vídeo. Então nós tiramos apenas um quadro do vídeo e colocamos agora como um novo arquivo de uma imagem. Então esse foi já o primeiro passo. Agora, tendo a nossa imagem aqui, perceba que essa imagem ela já tem bastante contraste do fundo, que é bem clarinho, com a pessoa que é bem escura, porque ela está num pôr do sol. Nem todas as imagens são assim. Essa é um pouquinho mais fácil porque já facilita um pouco o serviço. Mas nós vamos ainda aumentar um pouquinho mais o contraste. Então nós vamos criar uma nova camada chamada níveis. Essa camada aqui embaixo são sempre camadas de ajustes. Então você cria uma camada de ajuste em níveis e tudo que estiver abaixo dessa camada vai ser ajustado por ela.
E aqui nós vamos simplesmente puxar o ponto preto mais para cá, para ele ficar mais escuro, e puxar o ponto branco mais para cá, para ele ficar mais claro, aumentando assim bastante o contraste da imagem. Podemos puxar um pouquinho mais. E aqui é os tons médios, você pode puxar mais para lá ou mais para cá, como achar melhor. Nesse caso aqui, a gente só pode puxar um pouquinho aqui, para a imagem ficar com bastante contraste. Esse contraste é importante para o efeito ficar bem legal. Vamos fechar essa aba propriedades. E agora, nós vamos também, podemos ainda, se você preferir, criar um novo filtro aqui também, chamado preto e branco. Pronto. Esse filtro aqui transformou a imagem que está abaixo em preto e branco. Você pode usar ele ou não, você vai ver como fica melhor na sua imagem. E agora, nós vamos criar aqui ainda uma terceira camada, que vai aumentar muito o contraste, que ela vai dividir totalmente a imagem. Parte dela em pontos pretos e parte dela em pontos brancos, que é um filtro aqui chamado limiar. Então nós vamos criar essa camada de ajuste limiar. Essa camada de ajuste, você seleciona um determinado ponto da imagem aqui, nesse gráfico, e desse ponto especificamente, por um lado vai ser todo preto e do outro, por outro lado, totalmente branco. Ela vai fazer uma divisão na imagem. Então você pode dividir a imagem mais ou menos aqui e pronto. Ok, vou fechar essa propriedades. Perceba que a imagem está totalmente dividida em branco e preto. Não tem nenhuma suavização nesse limiar. Ele é até um pouco grosseiro, digamos assim. Mas e por que eu só fiz esse limiar agora e não fiz ele antes? Porque sem a camada níveis, esse limiar seria diferente. Você está trabalhando com uma imagem que você já tem mais contraste. Você está facilitando o trabalho do limiar, para ele ficar mais preciso. Veja só, se eu tirar essa camada níveis, já ficou diferente o nosso limiar. Teria que abrir ele aqui e fazer de novo uma seleção. Você pode trabalhar com ele assim também, se você preferir ou não. Você pode ver como você achar melhor. Aqui estou trabalhando então com ele sem o níveis, para você ver a diferença. Conseguimos também uma divisão legal, então eu vou pegar essa camada níveis e vou deletar. Então agora, com esse limiar selecionado, para ele não ficar assim tão grosseiro e a gente não perder tantos outros pequenos tons que podem aparecer na imagem, eu vou mudar o modo de mesclagem dele de normal para sobrepor. Assim ele vai colaborar para esse contraste, mas ele não vai jogar fora totalmente as outras coisas. E agora basta nós colocarmos o nosso céu impactante. Então eu vou lá para nossas imagens, vou selecionar esse céu 2, arrastar ele aqui em cima do nosso arquivo. E pronto, já apareceu uma caixa delimitadora para selecionar o tamanho dele. Eu vou puxar totalmente de um lado, puxar totalmente do outro e clicar aqui em cima em OK. E agora basta colocar esse céu no modo de multiplicação. Ok? E aqui você pode ajustar ele um pouco mais para cima, até ele ficar do jeito que você gostaria. Você pode posicionar como você preferir, na verdade, né? Muito legal o efeito, né, pessoal? Veja que bacana, ele ficou bem parecido com o sistema que o filtro faz. O que o filtro faz, na verdade, é uma coisa muito semelhante a isso. Se você achar esse céu muito clarinho, como é esse caso, você pode ainda duplicar essa camada. Já que ele está em multiplicação, você colocando mais um igual, ele vai ficar mais escuro ainda, mais forte. Ctrl J você duplica a camada. Ó, agora já ficou até forte demais, na minha opinião. Vou diminuir um pouco a opacidade do segundo e pronto. Aqui está o nosso resultado do nosso primeiro exemplo. Eu vou salvar essa imagem. Se eu quiser preservar todas aquelas camadas que nós fizemos, eu salvo um arquivo PSD, que é um arquivo de Photoshop, mas nesse caso aqui eu vou salvar só um arquivo JPEG, e assim, exemplo 01. Ok. Legal, pessoal. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós vamos usar esse vídeo 3. Vamos arrastar ele para cá. E os passos serão os mesmos. Então agora nós vamos fazer um pouquinho mais rápido, mas você vai acompanhar que é mais ou menos a mesma técnica. Nós vamos arrastar aqui até selecionar uma parte do vídeo que nos interesse. Perceba que é o vídeo do rapaz dançando aqui. Vamos pegar uma parte que fique bem bacana. Perceba que esse vídeo também tem bastante contraste, então isso
faz com que o resultado desse efeito fique muito melhor. Essa parte está bem legal, porque ele está com o cabelo voando. Eu vou pegar essa cena aqui. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, Ctrl N para criar um novo arquivo. Como ele já tem um arquivo área de transferência, ele vai criar um arquivo do jeito que nós queremos criar. E Ctrl V para colar essa imagem aqui. E vamos lá. Primeiro, uma nova camada chamada níveis. E nós vamos ajustar aqui para os níveis ficarem interessantes. Então eu vou clarear aqui um pouco toda a imagem e vou escurecer a parte do rapaz aqui principalmente. Ok. Agora vamos criar uma nova camada limiar. Essa camada limiar que vai dar aquele contraste muito forte. Então nós vamos selecionar a melhor posição do limiar aqui. Posso fechar. Vou colocar de novo ele como modo de mesclagem sobrepor, para ele não ficar tão grosseiro assim. Assim preserva um pouquinho de alguns tons. Se você achar forte demais, você pode diminuir um pouco a opacidade do limiar aqui, para preservar um pouco mais. E agora nós vamos lá escolher um céu que se encaixe aqui. Então vamos aqui pegar esse céu aqui que está bem forte. Vamos jogar aqui. Eu vou arrastar ele para ficar bem grandão, ocupar toda a imagem. Colocar em multiplicação. Ok. Dá para duplicar esse céu para ele ficar mais forte ainda. E aqui está o nosso efeito. Legal, né, pessoal? Vamos lá, vamos só salvar isso aqui agora. E agora nós vamos para o nosso terceiro exemplo. Vamos lá, mais uma vez. Arrastamos o vídeo aqui para dentro do Photoshop. Perceba que ele vai abrir o vídeo normal, no lugar de uma imagem. Esse vídeo está na vertical, ou seja, é o mais comum, o que estamos mais habituados a ver no Instagram, né? Então nós vamos arrastar e selecionar uma parte da imagem aqui. Eu vou pegar essa parte aqui que o cabelo dela está bem voando para poder a gente fazer o efeito bem legal. Então, de novo, Ctrl A, Ctrl C, criar um novo arquivo, criar, Ctrl V. Nesse caso aqui, nós vamos usar uma outra coisa. Nós vamos selecionar o assunto da imagem, ou seja, nós vamos selecionar a menina para poder fazer o efeito mais forte. Então, nós vamos pegar uma ferramenta de seleção com a tecla W e clicar nesse botão aqui em cima, selecionar assunto. Basta clicar selecionar assunto. O Photoshop já vai fazer uma seleção automática do assunto. Vamos criar uma nova camada e essa nova camada nós vamos pintar de preto. Como? Já que a nossa primeira cor aqui selecionada é a cor preta, caso não seja, basta apertar a tecla D, daí ela vai passar a ser. Você aperta Alt, segura Alt e aperta Backspace. Pronto. Ele vai, com toda nessa área selecionada, vai simplesmente preencher ela de preto. Ctrl D para desfazer a seleção. E perceba que agora nós temos toda a nossa imagem aqui já bem demarcada com o preto. Ficou faltando só um pedacinho aqui do rosto, que a seleção não pegou. Então nós vamos pegar o pincel com a ferramenta B e vamos passar ele aqui só nessa área, que a seleção não tinha pego inicialmente. Vamos voltar ao zoom normal. Eu vou tirar essa janela linha do tempo aqui, que não precisamos mais. E agora, você não precisaria fazer aqui aquele limiar, porque aquele limiar serve para dividir bem a imagem na parte clara e na parte escura. E aqui nós dividimos muito bem com a própria seleção que nós fizemos. Se você tirar essa imagem aqui, a foto, perceba que nós ficamos praticamente só com a foto da menina, só com a parte preta e a parte branca no fundo. Nós vamos deixar isso aqui para poder ter um pouquinho de alguns tons do fundinho, do tijolo, mas se fosse ver nem precisaria. Podemos diminuir um pouquinho a opacidade aqui, colocar 90, só para não ficar 100%, talvez um pouquinho menos, 80, para preservar um pouquinho só de informação. E agora nós vamos pegar o nosso céu. Vamos selecionar esse céu daqui. Arrastar, jogar aqui. Vamos posicionar ele. Ok. E agora colocar em multiplicação.
e pronto. Tá feito o nosso efeito. Se você achar um pouco fraco, quiser deixar ele mais forte, você pode duplicar mais uma vez essa multiplicação e ele vai ficar bem forte, que é um pouco típico desse efeito do Aurora. As imagens são bem fortes assim, com contraste bem exagerado. E é isso aí, pessoal. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você gostaria de aprender mais sobre Photoshop, acompanhe aqui toda semana, na sexta-feira, às 20 horas, nós temos uma live e que nós ensinamos Photoshop do zero, até para quem não sabe nada. Já tem algumas lives que já se passaram, você pode acessar aqui no nosso canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você assistir as próximas também a partir dessa sexta. Valeu, pessoal, até a próxima!